Que legal que você chegou mais um dia até aqui e hoje o nosso tema vai ser novamente sobre humanização, revolução, libertação. Tudo depende da sua ação. Hoje o nosso foco principal é sobre revolução e eu quero deixar essa mensagem no seu coração, na sua memória, para que você fique atento, para que você não saia daqui, não fique, eu perdi meu tempo assistindo aquelas aulas, perdi meu tempo. Mas olha, eu vou ler isso aqui com muito carinho para você não sair, para você não ir embora e ficar até o final. Revolução. Hoje parece que tudo acabou, mas pode ser o início da melhor fase da sua vida. Eu não faço ideia de como que você chegou aqui, como é que você está, o porquê que você está aqui. Mas hoje pode ser o início da melhor fase da sua vida. A melhor fase, o melhor momento da sua história, o melhor momento que você vai evoluir de dentro para fora. Então, você está mais do que convidado ou convidada a ficar até o final dessa aula maravilhosa. Ontem, nós falamos sobre a humanização, que é a mudança, a evolução, transformação, autoconhecimento, para que você não fique refém de si mesmo. Mas hoje a gente vai trazer aqui sobre a diferença da revolução para a evolução. E antes que eu me esqueça e que você também se esqueça, clica aqui, dá um like, ou melhor, dá um like e se inscreva. Coloque nos comentários qual tem sido a sua percepção das aulas, o que você tem esperado, o que você quer de diferente, o que você quer alcançar, quais são as suas metas, os seus objetivos. E não esquece, sabe aquele grupo? Compartilha com as pessoas. Tem aqui um linkzinho de compartilhar e vai direto, ele aparece lá. Se você quiser copiar o link, compartilhar no WhatsApp, Facebook, o Instagram, você pode compartilhar. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, mais teremos pessoas evoluídas. Pessoas que vai trazer ali uma revolução rápida, uma mentalidade diferente. E lembre-se novamente, hoje pode ser o seu pior dia, o seu pior momento, mas porque você está aqui hoje, vai começar uma fase, a melhor fase da sua vida. Só pelo fato de você ter tido a atitude de chegar até aqui, entrou no site, se inscreveu, viu o banner, quis participar, a sua vida a partir de hoje, de agora, vai começar a ficar diferente. A melhor fase já começou. Eu quero declarar isso na sua vida. Você não está perdendo o seu tempo, não está perdendo a sua hora. Você está investindo em você. E Deus se agrada demais naquele que investe nele mesmo, para que ele possa mudar vidas, para que ele não possa apenas ser servido, mas que ele possa servir. Seja filósofo da sua própria história, da sua vida. Não use a sua história para se vitimizar. Use a sua história como referência para mudar outras vidas. Entendeu, né? Então vamos para a aula. Vamos falar aqui sobre a diferença da evolução e revolução. Porque muita gente fala assim, a revolução é só revolução histórica, revolução do passado, mas a gente vai trazer uma outra percepção para que você possa analisar a sua vida nesse contexto, tá? Então vamos lá. A evolução, ela é conhecida como uma mudança gradual, uma mudança lenta. Sabe aquele passo lerdo que você dá, amanhã eu vou mudar isso, amanhã eu vou fazer aquilo? Mas a revolução, ela é diferente. A revolução depende da percepção que você começa a enxergar a sua vida, ao seu redor, o ambiente, o seu pensamento, a sua forma de agir. Por quê? A revolução, ela é considerada uma mudança rápida, uma mudança drástica, uma mudança completa do dia para a noite. A evolução é muito boa, porque a partir do momento em que você percebe que você precisa evoluir, já é um passo. Mas a revolução, ao invés de você ficar ali 40 anos mudando, evoluindo, a revolução acontece do dia para a noite, no estalar de dedos, no piscar de olhos, rápido. Então vamos lá. A revolução é considerada uma mudança dramática, repentina, completa, mudança
do dia para noite. Sabe aquela mudança que você já deveria ter evoluído há muito tempo e você só ficou ali com passinhos assim que dava para você acelerar? Lembrando que acelerar não é você ter pressa, mas quando você percebe o óbvio, dá tempo de você agilizar o processo. Só que tem muitas coisas que a gente fica esperando, fica protelando. E a revolução que eu quero trazer hoje para vocês é sobre tudo aquilo que você já percebeu e dá para você trazer o que é a revolução para sua vida. Ao invés de você dar passos lerdos, ter evoluções gradual, aquela evolução demorada, acelera a sua vida. Você já perdeu muito tempo vivendo aquela evolução de passinho em passinho. Vamos acelerar. A revolução ela é completa. A revolução é algo do dia para a noite que todos nós, quando entendemos, porque não adianta você querer ter uma revolução de algo que você ainda não entendeu. É tudo sobre aquilo que você mudou. Tudo aquilo que você mudou, tudo aquilo que você viu. Você olhou para o seu cenário, né, depois da aula de ontem. Você começou a olhar para você mesma e ficou pensando, poxa, eu tô nesse cenário há anos. Eu estou vivendo essa vida há anos, mas poxa, por que você está vivendo essa vida há anos? A gente só vive aquilo que a gente aguenta. A gente só vive aquilo que a gente tolera. Então, a partir do momento que a gente tolera aquela situação, acho que assim fica melhor. A partir do momento que a gente vive e aceita aquela situação, é porque a gente está aguentando, a gente é como se estivesse gostando. Se eu estou vivendo isso, é porque eu estou gostando. Se eu estou passando por aquela situação, é porque eu não coloquei um basta. É porque eu não coloquei um basta. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é justamente sobre isso. Sobre uma revolução que só depende de você. Você chegou até aqui para entender o que eu tenho para servir para vocês. Trazer de uma forma rápida, de uma forma que, eu vou ficar enchendo linguiça, né? Ficar falando balela. Não. É realidade. A revolução, às vezes a gente pensa que tem que ser anos. Nossa, eu vi uma pessoa, a pessoa tá mudada. Mas por quê? Porque aquela pessoa tomou a decisão de fazer uma revolução. E talvez a sua revolução nem precisa da evolução. Depende 60% da sua atitude, da sua ação. Já fala, né? Ação, evolução, transformação. Tudo é com ação, até oração. Se você orar e não agir, não acontece. Porque não adianta eu orar tanto por algo, a mesma coisa. Eu vou orar pela chuva e não ando com guarda-chuva. Do que adianta? Orar para chover e não andar com guarda-chuva. Do que adianta orar para fazer sol e não andar com uma garrafinha de sol, andar com protetor solar no rosto? Não adianta. Tudo é baseado com as nossas ações. Então lembre-se novamente. A evolução, ela é gradual. Ela é mais lenta. Mas se o seu maior passo hoje, você só consegue fazer a evolução, você já teve uma atitude de evoluir. Mas se você já está cansada, assim como eu já estive cansada de resultados fracassados, você tem a opção hoje de buscar a revolução. Do dia para a noite, completa, rápida, acelerada, mas sem pressa. Porque a pressa te faz atropelar pedras e te faz cair. Mas se você pode acelerar o processo, as coisas mudam. Porque talvez a gente, vou fazer isso daqui a um ano, eu vou fazer isso daqui mês que vem. Mas, poxa, se eu posso acelerar esse processo, por que não? Então é exatamente sobre isso. A revolução. A revolução, ela traz esse ângulo para que você possa olhar de uma forma ampla para a sua vida, para a sua família, sobre essa revolução. Porque quando a gente muda, quando a gente tem a revolução na nossa vida, a gente quer que todas as pessoas à nossa volta tenham a mesma percepção. E é difícil de lidar, porque nem sempre as pessoas elas estão querendo ter a mesma mudança que você.
Nem sempre as pessoas elas estão ali aptas, com a mentalidade aberta para aquele momento. Acho que assim fica melhor. Se o áudio estiver ruim, vocês mandam aqui também, tá? Que aí eu ajusto. Se tiver alguma coisa ruim, vocês mandam aqui nos comentários. Não deixa de dar um like. Escreva nos comentários. Você quer viver a evolução ou a revolução? Eu escolhi a revolução. Eu tenho um perfil dominante que quer as coisas para ontem, resultado, foco. E quando eu entendi entre evolução e revolução, eu falei assim, opa, eu tenho a opção de escolher. E quando a gente tem a opção de escolher, são as suas escolhas que vai te levar para certos caminhos. Porque quando a gente não sabe, a gente pensa assim, eu vou só evoluir. Mas quando eu sei que eu posso ter uma revolução ao invés da evolução, eu consigo acelerar, sem pressa, para que a gente não tropece naquela pedrinha e ao invés de progredir, acaba retrocedendo. Então coloca nos comentários. Você é aquela pessoa que está buscando evolução ou a revolução? Porque tudo isso, tudo que você estiver entendendo, anotando, estiver participando, é uma forma de você enxergar quais são as mudanças, quais são as percepções, quais são os ângulos e o que você vai começar a enxergar. O ambiente, quando você chegar, você vai começar a observar tanta coisa que você vai falar, por que eu tô enxergando isso? Quando você começa a buscar novos conhecimentos, quando você começa a ter mais atitude, você começa a ver tudo aquilo que você não enxergava. Porque a sua mentalidade já está diferente. O seu modo de pensar já está diferente. As suas ações já estão de forma diferente. Então, tudo vai depender do que você escolher. Evolução ou revolução. Vamos falar aqui sobre a família. O que tem a ver família com revolução? Lembra que primeiro nós começamos... Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui de novo. A gente começou aqui, ó. Humanização, revolução e libertação. E tudo depende da sua ação. A humanização, eu coloquei ali como o ponto principal de que nós nos tornamos refém de nós mesmos quando nós não temos o autoconhecimento. Quando nós buscamos a revolução, tem 3 impactos na nossa vida. O autoconhecimento, tem a questão familiar e tem a questão dos nossos negócios. Então, são os 3 pilares que traz essa mudança na revolução. Na questão do autoconhecimento e na revolução. Trabalha. Quem sou eu? Questão de você continuar ou não sendo refém de você mesma. Tem a questão da família, que mexe muito, família, parentesco. E tem a questão dos negócios. Tanto para quem está em transição de carreira, para quem quer abrir seu próprio negócio, para quem ainda trabalha para outras empresas e ter que conciliar os dois, ou às vezes você está numa empresa para alavancar os seus negócios também. Então, tudo isso traz a questão da revolução, porque a partir do momento em que você está nesse período, nesse momento de revolução, todos os lugares têm um impacto. Todos os lugares têm um impacto em tudo. Dentro do seu casamento, do namoro, noivado, família, parentesco, igreja, vizinhança, o jeito de você se vestir, de você falar, de você pensar, muda tudo. A revolução, ela acontece em todos os lugares, porque você não... A sua mente está tão acelerada, você está com tantos outros pensamentos, que o ambiente não te suporta mais. O ambiente não suporta mais você, aquelas roupas não suportam mais você, porque não combina mais. Imagina, você com a mente toda evoluída, você tem uma vida aí, né? Teve aquela revolução e você tá no mesmo ambiente, o mesmo relacionamento que não te levou para nada, o mesmo emprego que não te fez evoluir em nada, a mesma empresa que não te fez evoluir em nada, porque tem empresas que são nossas que travam a nossa vida também. Por mais que seja sua empresa, a gente tem muito isso, né? A minha empresa, né? A questão do nosso ego. Mas quantas empresas faz o próprio dono adoecer, ficar maluco, ficar doente mental
por conta disso, né? A minha empresa, né? Os meus funcionários. Então, tudo, quando fala sobre revolução, vai impactar todos os ambientes, todos os lugares que você estiver, vai ter impacto, principalmente a sua família. Então, falar aqui, ó, sobre a família e sobre a dependência emocional. A revolução tem tudo a ver com a sua família, porque nós nos tornamos totalmente refém dos nossos familiares, da dependência emocional. Isso é desde o momento em que a gente é gerado. Todos nós somos 100% dependentes das nossas mães. Se a mãe se alimenta bem, o bebê também se alimenta bem. Se a mãe não tem uma boa alimentação, o filho não tem uma boa alimentação. Se mesmo ali no útero a mãe passa por questões emocionais, tristeza, alegria, momentos bons, momentos ruins, nós que estamos lá no útero, guardadinhos, protegidos, estamos sentindo a emoção da nossa mãe, as coisas boas, as coisas ruins. Nós nos tornamos dependentes desde quando a gente é gerado. E quando a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai percebendo assim, nossa, há um tempo atrás minha mãe que tinha que me dar comida para mim sobreviver. Há um tempo atrás era minha mãe ou meu pai, né? Alguém quem criou você teve que te dar banho, teve que alimentar você, levar você na escola, te ensinar a ler, te ensinar a escrever. Teve que ensinar você, deixar você na creche e a mãe trabalhar, o pai trabalhar, alguém cuidar de você. Imagina aí, a gente já nasce totalmente dependente de alguém. E quando a gente vai crescendo, a gente não pode mais depender da nossa mãe para colocar o alimento na nossa boca. Não pode mais depender da nossa mãe para dar banho. Não pode mais depender dos pais para isso e para aquilo. A gente vai crescendo, mas a dependência emocional ela vai ficando assim, ó. Eu nasci dependente e é como se eu fosse morrer dependente de você. Isso não pode, tem que ser um curto período, né, ó. Você vai aprendendo a se virar sozinho. Mas é um ciclo que praticamente todas as famílias passam pela dependência emocional. E é onde começa, né, o lar, a família. É onde tudo começa, a dependência emocional. A dependência pelo pai, pela mãe, irmão. Aí depois, às vezes, quando você sai desse ciclo da família dos pais, você vai criar sua própria família. A sua família, que era sua família, vira seu grau de parentesco. E agora a sua família talvez seja você e seu esposo, depois você e seu filho, outros filhos, netos e assim por diante, né? E o mais engraçado é que às vezes a gente é tão dependente que a gente não aceita. Nós temos um grau de dependência tão grande com os nossos familiares, ou vice-versa. Às vezes a mãe tem uma dependência emocional muito grande com o filho ou com a filha. O pai tem uma dependência emocional com o pai. E isso traz um impacto nos três pilares. A dependência emocional, para algumas pessoas, ela é uma âncora, né? Eu dependo de você para tudo, eu preciso de você para tudo. A dependência emocional, inclusive, ela está muito ligada à questão da doença. Quantas pessoas estão honrando as doenças do ciclo familiar? Honrando quebras empresariais, honrando coisas negativas, que você só vai perceber quando você sai daquele ciclo, vai viver a sua família e quando você menos percebe, você está repetindo os padrões que você viu dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua vizinhança. E isso acaba sendo ruim, porque nem sempre nós temos referência do que é ter uma boa família. O que é ter uma boa família? Quantos e quantos passaram necessidade, ou até mesmo por um momento teve ali um momento de abundância e depois a família teve um impacto e acabou gerando gastos e nunca mais voltou a ter uma vida de abundância. Quantos filhos e filhas foram abusadas? Quantos pais
já não tiveram ali condições de manter os seus filhos. Então, toda a dependência emocional já começa dentro do útero de nossas mães, que vai nos levando, é como se a gente não cortasse o cordão umbilical. Então, quando a gente não entende, às vezes, sobre a dependência emocional, assim como eu demorei muito tempo para entender sobre esses ciclos, é muito ruim, porque às vezes a gente se acha no direito de estar sempre honrando coisas negativas, honrando os ciclos dos nossos pais, honrando todo o sistema familiar negativo. E o mais engraçado é isso, que a dependência emocional, na maioria das vezes, é sempre sobre as coisas negativas, porque já diz, né? Dependência emocional. Tudo aquilo que você está muito apegado a coisas negativas, vai trazer de uma forma para você, ao invés de trazer a evolução, traz o que? Uma queda. Ao invés de você estar evoluindo, crescendo, mudando, se transformando, você está regredindo. Então, isso acaba sendo muito ruim. Pilar familiar. Sobre papéis e responsabilidades. Quantas vezes, quantas mães já tentaram fazer o papel de pai? E é praticamente impossível, porque não tem como uma mãe substituir o papel de um pai. Não tem como um pai substituir o papel de mãe. Não tem como. Não tem, por mais que a pessoa fale, mas eu que eduquei, eu que cuidei, eu que ensinei, eu que deixei de realizar os meus sonhos, eu que deixei de fazer isso, fazer aquilo. Mas não tem como a mãe fazer o papel do pai. Não tem como o pai fazer o papel de mãe. Não tem como. Às vezes a gente quer se engrandecer, mas eu que fiz sozinha, eu que isso, né, sou mãe solo, papapá. Mas é um peso. É um peso você criar um filho sozinha ou sozinho. Por mais que eu não seja mãe, né, por acompanhar alguns casos, não tem como você querer trazer mais peso que não é seu. É claro que a gente sabe que tem muito pai que abandona, muita mãe que abandona, mas isso foi a decisão do outro. Você não pode querer fazer o papel dos dois, você tem que fazer o seu papel, a sua responsabilidade. E às vezes você quis ocupar dois papéis e fez o quê? Se sobrecarregou. E no final você ainda sai como errada. No final, as únicas consequências foram para você que decidiu se posicionar com um papel de responsabilidade que não era seu. Quantas vezes você já quis ter o papel, teve um papel invertido dentro da sua casa? De querer ter o papel do esposo, ter o papel da esposa, isso é ruim. Não tem como eu ser funcionária querer estar no lugar do meu chefe. Não dá certo. Cada papel, cada responsabilidade em todos os ambientes. Se você é o funcionário X, você tem que entender que você vai cumprir com aquelas responsabilidades e lembrando, né? Sempre fazer a mais. Mas lembrando que você não é o chefe. Porque o chefe tem outras responsabilidades, o funcionário tem outras responsabilidades. Quando você quer pegar a responsabilidade do outro para você, não dá muito certo. Então lembre-se, dentro da sua família, busque se livrar dessa questão da dependência emocional. Lembre-se que você tem que cumprir os seus papéis e as suas responsabilidades. E por último que eu separei aqui, sobre a mulher virtuosa. Como é difícil, né? A gente vê muito em Provérbios 31. E como é difícil. Como é difícil ser uma mulher virtuosa. É quase uma missão impossível. É quase uma missão impossível. Porque você está lidando com você mesmo. Você está lidando com outra pessoa. Você por várias vezes não teve uma referência do que é ser uma mulher virtuosa. Então você reproduzir algo que você nunca viu é praticamente impossível. Porque muitas das vezes as nossas ações se baseiam naquilo que a gente vê, se baseia naquilo com quem a gente está se relacionando. E ser uma mulher virtuosa
por mais que pareça impossível, é uma questão de decisão. Você querer buscar ser aquela mulher ou não. Não significa que é ser a mulher perfeita, porque perfeição a gente sabe que não existe e não tem como. Mas tem como eu seguir princípios da mulher virtuosa. Como diz, né? Mulher virtuosa, quem acharás? Eu já falo que a mulher virtuosa é algo escasso, né? É algo muito difícil. É muito difícil você achar uma mulher virtuosa. É muito difícil você encontrar uma família estabelecida, erguida, protegida, guiada. Mas é isso que nós iremos tratar. Sobre a questão da família, a revolução. Porque não adianta você apenas revoluir sozinho. Porque o ambiente todo vai trazer um impacto. E quando eu falo sobre a mulher virtuosa, não é apenas para quem é casada, é para quem tá noiva, tá namorando. É para pessoas que também estão solteiras, separadas, divorciadas. Porque mulher virtuosa é um princípio para nós mulheres. Para transferir. Transferir não, desculpa. Falei errado. Para quando a gente, no ambiente que a gente estiver, ter aquele olhar, não, essa mulher ela é diferente. Ela tem um potencial diferente. E você se olhar para você mesmo e falar assim, nossa, eu sou uma mulher virtuosa. E não é apenas sobre casamento, não é apenas sobre família, é sobre você, sobre essa mulher virtuosa que você quer buscar e que não é fácil. E que mulheres virtuosas é algo escasso. Talvez você vá fazer parte de menos de 10% de mulheres virtuosas. Quais são os princípios que nós devemos seguir? Quais são os princípios? O que a gente deve fazer? É quase uma missão impossível mesmo. Mas é um dia de cada vez. Que a gente vai buscando esses princípios da mulher virtuosa, que traz uma diferença para nós. No autoconhecimento, família e nos nossos negócios. Quando a gente começa a entender que tudo tem um impacto, você fala, opa, eu quero mudar para ontem, eu não quero evolução, eu quero a revolução. Então, vamos lá. Questão da revolução e sobre a família que estão ligados. Se livrar da dependência emocional, papéis e responsabilidades e sobre a mulher virtuosa. Não é impossível, dá pra gente ter essa revolução da mulher virtuosa. E mais uma mensagem aqui para a reflexão de vocês, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Ó. Revolução. Cada revolução é uma nova porta que se abre na nossa vida. Imagina, a partir do momento em que você decidiu a revolução e ser uma nova porta para sua vida. Aquela porta que você pedia, aquele momento que você pedia, a empresa que você queria, que você pediu, a sua família do jeito que você quer. A revolução, a sua atitude de buscar a revolução, ao invés da evolução, são novas portas que se abrem na sua vida. São novas pessoas chegando, são novos pensamentos chegando, são novos ambientes que estão chegando ao invés de travar você. Então, cada porta aberta é porque você tomou uma decisão, você tomou uma atitude, você tomou ali para você uma forma de falar, não, se eu tô travada, se as portas não estão abrindo é porque tem algo de errado. Mas quando você se decide, se posiciona, tudo muda. Tudo fica totalmente diferente na sua vida. Então, novamente, cada revolução é uma nova porta que se abre na nossa vida. Não é só na sua vida. Não é só na minha vida. É na vida de todas as pessoas que buscam a revolução. E eu vou deixar aqui novamente para você. Parece que tudo acabou, mas pode ser o início da melhor fase da sua vida. Pega isso para você novamente. Talvez você entrou aqui sem saber o que você ia receber, o que você ia entender de diferente. Mas tudo depende da sua ação. E a apresentação aqui para vocês.
sobre as mulheres que desejam impactar primeiramente a sua vida. Tudo isso dentro de 90 dias é o que eu quero entregar para você sobre objetivos pessoais. Ontem eu cheguei a falar, mas eu quero falar bem detalhado para que você fale assim: isso aqui é para mim. Se você quer impactar primeiramente a sua vida, nós vamos iniciar com objetivos pessoais, que é o desenvolvimento do seu autoconhecimento, chega das suas crises de identidade, destravar o seu alto potencial que está aí escondido. Já passou da hora de você, né, aproveitar o seu alto potencial ao invés de deixar escondido. E lembrando, nós vamos traçar metas e objetivos amplos, fazer um plano de ação para a sua vida pessoal durante 3 meses, que vai dar aí no tempo de 90 dias, tá? Mas isso é só para quem quer ter uma vida melhor, para quem quer primeiramente impactar a sua vida, porque o primeiro impacto é a gente tratar a nossa vida para a gente mudar vidas. Não adianta eu querer mudar a vida de todo mundo sem né, começar por mim primeiro. Dentro dos 90 dias, nós iremos também falar sobre objetivos familiares. Ah, mas eu não sou casada. Não tem problema, tá bom? Vai ter muita coisa que você vai entender. Não tem como passar aqui tudo nas aulas, tá? Eu faço um resumo para tentar, pelo menos, te servir de uma forma que você fala: opa, eu não posso investir, mas eu vou investir meu tempo nas aulas enquanto eu consigo, tá bom? Então tem essa visão ampla. Objetivos familiar: se livrar da dependência emocional, tanto de parentes, família e do seu passado. Comunicação: papéis e responsabilidades dentro do seu lar, o qual envolve a questão familiar. Vamos falar sobre a mulher virtuosa e também nós iremos traçar metas e objetivos para uma família equilibrada, tá? Então, todos os pilares, que é o pilar do autoconhecimento, o pilar familiar e o pilar dos negócios, todos terão planos, metas e objetivos com plano de ação dentro desses 90 dias, tá bom? E os objetivos profissionais. Chega de crises financeiras, tá? É um dos principais motivos que muitas empresas têm quebrado e foi um dos principais motivos também que eu quebrei a minha empresa em 2022 com o Pet Shop Cabral, né? Eu lembro que é Pet Shop Cabral, o melhor para o seu animal, né? Em 2022 eu abri e em 2022 eu também quebrei. Vamos falar literalmente sobre esse assunto. Vamos falar sobre os métodos para a sua marca. Nós vamos entender qual é o empreendimento que você tem, qual é o empreendimento que você quer, qual é a transição de carreira que você está vivenciando, para que a gente possa abrir um leque e entender o que vai ser melhor, o que você já tentou, para que a gente possa evoluir não, fazer uma revolução, né, do dia para a noite, para fazer as coisas acontecer, dependendo da sua ação. Nós vamos falar sobre vendas, sobre o diferencial e novamente nós vamos tratar sobre a questão dos planos. Os planejamentos que a gente precisa ter dentro dos seus negócios, sem ficar misturando planejamento pessoal, familiar, vai ser tudo separado. Por quê? Cada pilar tem ali questões diferentes, pontos diferentes, mas para que você tenha um empreendimento, um negócio abundante. E eu já declaro na sua vida em nome do Senhor Jesus, viu? Não vamos declarar coisas negativas, vamos declarar coisas boas, porque as palavras, elas têm poder, né? Que haja luz e houve luz, tudo pela palavra. Então declare que os teus negócios, a tua família, a tua vida vai ser abundante, viu? Mas, Bruna, eu acompanhei as suas aulas, gostei, mas será que realmente eu preciso disso? Eu separei aqui 4 pilares principais para que você possa identificar se realmente é para você ou não. Se você se identificar com pelo menos um, pode ter certeza que já é para você. E se você não gostar, você tem aí a garantia de 7 dias. 7 dias para você pedir o reembolso pela plataforma, tá bom? Você vai ter todo o seguro, vai ter todo o reembolso, sem ninguém ficar te enganando. Não gostou, pode ir embora. Mas eu acho bem difícil isso acontecer. Só se realmente você chegou aqui, não prestou atenção nas aulas e talvez tenha se enganado, tá bom?
Se é para você que está sozinha na sua jornada de empreendedora, novos empreendimentos, transição de carreira, essa mentoria em grupo, Transformadas para Transformar, é para você. Para que a gente venha viver essa humanização, essa revolução, essa libertação juntas, tá bom? Então, se você tá nessa, você faz parte deste grupo, faz parte do nosso público-alvo e é para você. É para você que já cansou de viver uma vida frustrada, cansada e sem resultados. É para você que vive tendo crises de identidade. Quem sou eu? Quais são os meus talentos? Qual que é o meu propósito de vida? Sabe quando você já está cansada disso? Então é para você. E por último, para você que vive sem resultados no pilar da sua vida pessoal, no pilar da sua vida familiar e por último, o pilar dos negócios. Se você se identificou com um, é para você. Se você se identificou com os 4, corre! O link já está liberado para você participar da mentoria Transformadas para Transformar. Mas lembrando, o impacto maior e o primeiro passo é você, para que depois você possa mudar vidas e transformar vidas. O que nós iremos ter dentro de 3 meses, dentro do período de 90 dias? O que você vai ter? O que eu vou entregar para vocês? Eu vou entregar o acesso à plataforma dos 7 passos da pirâmide do sucesso. Lá você vai ter aulas gravadas, mas nós também teremos 13 encontros totalmente online. Vai ser totalmente online no digital durante os 90 dias, então vai ser o quê? 13 encontros. Isso vai dar em cerca de mais ou menos um encontro por semana. A gente vai estabelecer um dia, né? Ah, eu só consigo na sexta, só no final de semana, só de madrugada. A gente vai fazer o possível para atender todas as meninas, né, todas as mulheres do grupo no mesmo horário, porque a gente vai fazer toda uma forma que as mulheres consigam ter acesso para falar, ter uma comunicação abrangiva. E lembrando, às vezes a gente tem vergonha de falar um pouco da nossa história, aí chega uma outra pessoa falando praticamente a nossa vida toda, né? A gente vai se identificando. Nós teremos atividades semanais para reflexão, nós teremos orações, momento de oração em todos os encontros, tá bom? E o workbook, né? O workbook não é a apostila. A apostila, ela normalmente só dá para ser impressa. Não dá para você fazer no digital. Mas o workbook, como ele é pelo Word, você consegue fazer o preenchimento digital, online. Mas se você quiser imprimir, o qual eu prefiro, você também pode. Então vai ter exercício, vai ter as atividades, vai ter reflexões para você conseguir fazer. Nós teremos o grupo exclusivo do WhatsApp, que você vai se conectar com outras mulheres, você vai poder fazer 1 a 1, você vai poder fazer network com outras pessoas de outros estados e até mesmo de outros países, porque nós estamos chegando para todos os lados. Nós já estamos assim chegando em países que seria impossível, mas tudo isso acontece através do network. Então você vai ter acesso a pessoas que fazem parte de outro país, tá bom? Então eu quero contar para vocês tudo que vocês vão receber. Porque aí você não vai se sentir, eu fui enganada. Falaram que eu ia receber uma coisa e não recebi nada. Não. Tudo isso que nós estamos colocando você vai receber e vai receber muito mais, porque dentro da plataforma tem muita surpresa. Tem muitas aulas gravadas que você vai ter acesso durante de 3 meses a 1 ano, é a garantia que você vai ter, tá bom? Nós teremos aqui o manual do método para a sua marca e posicionamento. Você vai participar de sorteios para atendimento com o especialista Sérgio. Ele vai trazer para você três questões, né? São a terapia, reprogramação emocional e o genograma. Para cada paciente que for sorteada, ele vai fazer um atendimento personalizado. Por quê? Talvez aquela pessoa não precisa de uma terapia, só precisa de um genograma, que é rápido, é uma revolução, gente. Genograma é vida. Genograma é algo que você entende assim, ó, o que você não estava entendendo em uma semana, você entende em um dia. Então você começa a olhar com um olhar diferente para cada problema da sua vida. Questões pessoais, familiar e questão dos negócios, inclusive o principal, que muita gente tem dificuldade.
o emocional e o financeiro. Então ele vai trazer isso para você. Nós teremos aqui o direcionamento, suporte, feedback durante a mentoria pelo nosso WhatsApp, e-mail e se precisar também ligação, né? Às vezes a pessoa não quer mandar e-mail, não quer mandar mensagem, ela quer ligar, nós teremos todo esse suporte. E por último, você vai receber o certificado de conclusão da mentoria, Transformadas para Transformar. Você já imaginou? Você faz a mentoria e no final você ainda recebe o seu certificado com o seu nome, com exclusividade. Isso você só encontrará aqui na Bruna Cambral, Renascer Empreendedora, o qual nós trazemos para você a humanização, a revolução e a libertação. E lembre-se, tudo depende da sua ação, não depende de mim. Eu já estou aqui te servindo, então depende da sua ação. Transformar primeiramente a sua vida, para que depois você possa transformar a vida de outras mulheres e de outras pessoas também. E o melhor de tudo isso, nós já estamos com as vagas limitadas. Assim que a gente já começar a fazer todos os anúncios, a gente vai limitar a quantidade de alunas para que todas possam ter acesso, para que todas possam ter a comunicação. Lembrando que os encontros todas precisam estar. Eu vou atrasar 10 minutos, mas esteja. Algumas vão ficar gravadas e outras não. E você vai fazer um pagamento mínimo, né? Um investimento único. Você não vai fazer pagamento de nada mais e nada menos do que o valor de R$ 197. Na plataforma, você tem a opção de parcelar em até 12 vezes. Você não vai investir por mês nem sequer R$ 30. Seu investimento vai ser menor do que isso. Se quiser pagar à vista, perfeito. É bom porque não tem juros. Se você quiser fazer o pagamento parcelado, tem a porcentagem de juros, mas são coisas leves. Não vai sair nada mais do que nada menos do que a taxa da própria plataforma, tá bom? Então, todo esse investimento que você vai fazer, tudo que eu falei, você vai receber no prazo de 3 meses, 90 dias. Já tem todo um planejamento, já temos depoimentos, tá? Então você pode entrar no site, pode fazer ali todas as suas perguntas que você tiver, pode mandar mensagem, eu estarei respondendo vocês, tá? Nos depoimentos você vai ver que as pessoas realmente tiveram mudança, que as pessoas gostaram. E se você quiser ter essa mudança, essa revolução vai depender da sua ação. E eu novamente, não gostou, não se identificou, você tem o seu reembolso em até 7 dias, 100% garantido. A gente não vai ficar fazendo pergunta, não. Quer cancelar? Informa por que você quer cancelar e o seu dinheiro vai estar novamente na sua conta, tá bom? Então, as informações a mais estão todas na descrição. Qualquer dúvida no site tem o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato que nós estaremos abrindo as solicitações de dúvida, tá bom? Então, para a gente concluir aqui, humanização, revolução e libertação. Tudo depende da sua ação. Tudo, gente, tudo depende da sua ação. Por várias vezes eu não quis abrir o canal no YouTube, porque eu falei, quem é que vai me assistir? Pra quem que eu vou falar? E quando eu menos espero, as pessoas estão me ouvindo. Tem países que já estão me ouvindo. Tem mulheres que estão em outros lugares que já estão me ouvindo. E eu não vou parar. Você não vai parar. Mas depende da sua ação. Depende de onde você quer chegar. E eu quero deixar aqui uma mensagem, um versículo, para você finalizar o seu dia, a sua terça-feira hoje. Que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9. Em algumas pronúncias se fala Jabes ou Jabés, tá? Eu vou ler aqui para você algo intenso, maravilhoso. Jabes orou a Deus de Israel. Como seria bom se me abençoasses e me expandisses meu território. Se comigo em tudo que eu fizer e guarde-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Se você for parar para analisar a história dele, o nome dele tem um significado de dor, de tristeza, porque durante a gestação da sua mãe, a sua mãe teve muita dor, aquela dor intensa, aquela dor insuportável.
E as pessoas, quando olhavam para ele, falavam: vixe, esse cara tem um nome com significado de dor. Ele não podia e nem pode, nós não podemos mudar o nosso passado. Ele não podia ir no cartório e falava: ó, eu quero mudar meu nome, porque o meu nome tem um significado de dor. Mas ele podia fazer o quê? Ter ação. Ele teve a atitude de dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, alarga as minhas tendas, abençoa os meus territórios, me livra do mal, me livra de todas as coisas, me livra da aflição. Ele teve essa competência de não carregar mais o passado da dor que a sua mãe sentiu, mas ele teve a ação de orar ao Senhor e falar: alarga as minhas tendas, abençoa o meu território. E assim foi. E ele foi muito mais abençoado, abundante do que todos os seus irmãos. Eu quero declarar isso para você. Talvez você chegou aqui com muita dor. Talvez você chegou no ano de 2025 carregando todas as dores de todos os anos, todos os pesos para sua vida. Mas eu declaro que assim como a oração daquele jovem foi transformada, Deus ouviu aquela dor, daquele nome, daquele significado e expandiu os territórios. E que assim seja na sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Entrego tudo, Senhor, essas pessoas que estão assistindo, essas pessoas que estão com dor. E se eu não puder resolver, solucionar, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. E toda a honra e toda a glória para o teu nome, Pai. Assim seja. Eu declaro gratidão mais um dia por você ter chegado até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato e que a paz do Senhor Jesus ela venha fazer morada na tua vida. Amém.